De um lado, um Bahia que vem de 2 derrotas seguidas fora de casa e busca na Arena Fonte Nova voltar a vencer para respirar melhor nessa luta contra o rebaixamento. Do outro, um Fluminense que está bem dividido, o foco está bem dividido entre brasileiro e final de Libertadores, que já vai acontecer no próximo final de semana, podendo a equipe do Fluminense ir com um time bastante alternativo. Quem deve levar melhor? Vou trazer um pouquinho de uma análise desse confronto que vai acontecer nessa terça-feira na Arena Fonte Nova às 19 horas. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer mais um pré-jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, dessa vez para falar de Bahia e Fluminense, um Bahia que luta contra o rebaixamento, principalmente depois dos 2 últimos resultados, vê o Z4 um pouco mais próximo, inclusive podendo terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento ao fim dessa 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro é um Fluminense que está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro, um Fluminense que está com um foco muito direcionado, pelo menos durante essa semana, para a final da Libertadores que vai acontecer no dia 4. Eu vou trazer algumas informações de momento das duas equipes para esse confronto dessa noite, também o meu palpite ao final do vídeo, além de onde você vai poder assistir o confronto e uma provável escalação tanto do Bahia como também do Fluminense. Antes disso, eu vou pedindo para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no crescimento do JP Comenta no YouTube a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Se você já é inscrito, agradeço demais a força, compartilha esse link, deixa o like, porque isso faz com que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam conhecer o meu trabalho também. Falando primeiro do Bahia, da equipe da casa. Bahia vem de 2 resultados ruins no Campeonato Brasileiro, os 2 resultados fora de casa. Era um Bahia que vinha numa sequência muito boa, vinha de 3 triunfos seguidos no Campeonato Brasileiro, tinha superado o Goiás, superado o Internacional e o Fortaleza no Clássico Regional, só que nos 2 últimos jogos terminou perdendo fora de casa para o Cruzeiro, que também está numa luta contra o rebaixamento. O Bahia foi derrotado por 3-0 e perdeu no confronto contra o Palmeiras no Allianz por 1-0. Inclusive eu fiz um vídeo especial falando de como o Bahia se comportou em campo. Foi um Bahia muito modificado, não só em relação às peças, mas em relação à estrutura de jogo também. Eu vou deixar o card aqui em cima, se você quiser acompanhar, também vai lá e acompanhe e deixa a sua opinião no outro confronto também. Falando em deixar opinião, quero que você deixe o seu palpite para esse confronto dessa noite. Quem você acha que deve levar melhor, Bahia ou Fluminense? Ainda falando sobre o Bahia, depois desses 2 últimos resultados ruins, o Bahia terminou perdendo um pouquinho o aproveitamento e também um pouquinho de uma condição de ficar no meio de tabela. No momento o Bahia é o 15º colocado, tem 34 pontos e vê no momento uma condição de, se não tiver um bom resultado, se perder nessa rodada, por exemplo, poder ser ultrapassado por Santos, também poder ser ultrapassado pelo Goiás. Até matematicamente daria para o Vasco passar, só que a condição do Vasco, ele teria que superar um segundo critério, um terceiro critério do desempate, que seria bem complicado em relação a número de gols. Então, numa situação real, perdendo nessa rodada, o Bahia pode ser ultrapassado por Santos e Goiás. Numa situação de triunfo do Bahia, Bahia pode ultrapassar tanto o Corinthians como também a equipe do Cruzeiro, as duas equipes que estão logo à frente da equipe baiana. Falando um pouquinho do segundo turno, é um bom segundo turno para o Bahia. Ele tem a 6ª melhor campanha do retorno, olhando da 20ª rodada até a 31ª. É claro que tem algumas equipes com 1 ou 2 jogos a menos, mas mesmo assim é um bom segundo turno do Bahia, comandado pelo Rogério Ceni. Tem dentro do retorno 5 triunfos, 1 empate e 6 derrotas. O aproveitamento como mandante é razoável, né? São 6 triunfos, 4 empates e 4 derrotas. É um pouco desse Bahia que vai encarar o Fluminense que está no meio de tabela, 8º colocado no momento com 45 pontos. Falando sobre um pouquinho do momento do Fluminense, vem de derrota para o Atlético Mineiro por 2-0 fora de casa. O jogo foi na Arena MRV, e
principalmente, acho que o que pesa mais para o Fluminense talvez hoje não ter um bom rendimento, além de encarar um Bahia que vem forte nesse segundo turno, principalmente em casa, é de um Fluminense que está muito focado na final da Libertadores no dia 4. Inclusive o Diniz, ele vai cumprir suspensão nesse jogo contra o Bahia, ficou no Rio de Janeiro, nem foi a Salvador. Além do Diniz, praticamente todo o time, inclusive o Fábio, deve ser preservado. Eu vou passar daqui a pouquinho as prováveis escalações, mas ainda falando sobre o Fluminense em relação a aproveitamento. No segundo turno tem uma campanha de meio de tabela, são 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, só que como visitante é um Fluminense que não vai bem, tem o terceiro pior aproveitamento no Campeonato Brasileiro em relação a desempenho, jogando fora de casa, jogando como visitante. Só tem um aproveitamento melhor do que o São Paulo e do que o América Mineiro. Então é um aproveitamento terrível do Fluminense fora de casa e vai com um time alternativo tentar suprir isso, vai tentar surpreender o Bahia, mas eu vejo uma condição bem delicada, inclusive no meu palpite vai cair bastante sobre isso também. Falando sobre as duas prováveis escalações, olhando do lado do Bahia, Bahia não conta com o Azevedo, que foi expulso no último confronto contra o Palmeiras, já na reta final do jogo. Raul Gustavo e Rafael Ratão lesionados são os 3 problemas do Bahia para o confronto. Olhando os problemas do Fluminense, Felipe Melo, Nino, Jorge, o Gustavo Apes e Fernando Diniz são nomes que não poderiam entrar ou por DM ou por realmente estarem suspensos, só que de um modo geral, mesmo tendo disponível algumas peças principais, as peças principais não deverão ser utilizadas. Mas primeiro, falando da provável escalação do Bahia, deve ir com Marcos no gol, Marcos Felipe, lateral direita com Gilberto, voltando à titularidade após ser preservado no jogo anterior, o Cicinho foi titular no jogo contra o Palmeiras, Canu e Gabriel Xavier na zaga, lateral esquerda com o Camilo Cândido, meio de campo com o Rezende, com o Iago Felipe, com o Tassiano que também foi preservado no jogo anterior, deve ganhar novamente, deve voltar à titularidade do Bahia. Cauli cumpriu suspensão na rodada passada, está presente também na provável escalação do Rogério Ceni, Biel e Everaldo. Esses são os 11 iniciais prováveis do Bahia. Bahia que durante o primeiro turno teve vários problemas nas laterais. As contratações de Gilberto e Camilo Cândido vem suprindo bem as laterais do Bahia. Meio de campo, Rezende, ele já era um nome bem recorrente desde o Renato, desde do Paiva, e agora com o Rogério Ceni também é um cara importante o Rezende, porque apesar de ser um cara do meio de campo, ele também é um cara que pode fazer a zaga, pode fazer a linha defensiva como fez na rodada passada. Iago Felipe, ex-Fluminense, o Tassiano, jogador que do meio para frente pode ocupar qualquer função, já funcionou nas 3 posições do meio de campo. No ataque ele foi importante no início da Série A, jogando aberto pelo lado esquerdo. Então tá aí Tassiano também na provável escalação, mas o cara que mais chama a atenção é o Cauli, o Cauli é o cara mais importante, o cara que tecnicamente vem entregando mais a esse Bahia no Campeonato Brasileiro. Olhando a provável escalação do Fluminense, Vitor Mendes no gol, e aí vários nomes alternativos para o Fluminense. Vitor Eudes no gol, o Guga na lateral direita, o David Braz e o Felipe Andrade na zaga, Alexander na lateral esquerda, o Thiago Santos como primeiro volante, Daniel também ganhando oportunidade, assim como o Giovani compondo esse meio de campo do Fluminense. No ataque, velocidade de Ione Gonzalez, tendo o Léo Fernandes também podendo fazer esse trio de ataque com o Lelê um pouco mais à frente. Destacar a velocidade do Fluminense, Ione Gonzalez e Lelê principalmente. Thiago Santos como o cara de maior marcação dentro desse meio de campo, Alexander e Guga ganharam já algum tempo em campo, principalmente o Guga, mas vejo um Fluminense que prioriza evidentemente e como deve ser a final da Libertadores, mas vai com um grupo que eu não enxergo tão competitivo assim para encarar o Bahia, e por isso já vou deixando aqui o meu palpite, um palpite de 2-0 para o Bahia. Antes
de falar onde você vai poder assistir essa partida, eu vou pedindo novamente, galera, se inscreve no canal, não custa nada, deixa o like também, isso não custa nada, faz com que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam conhecer também e me ajuda a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Você vai poder assistir essa partida no Premiere com imagem, né? E também eu deixo como sugestão você acompanhar aqui no YouTube pelo Na Rede Oficial, canal gratuito, não tem imagem pelo menos com a bola rolando durante os 90 minutos, mas tem imagem de pré-jogo e eu deixo aqui como indicação, tem alguns números, algumas estatísticas na tela também, eu deixo como essa indicação. Na Rede Oficial eu vou ficando por aqui, meu palpite repetindo é de um 2-0 para o Bahia. Peço também para você, deixe o seu palpite aqui embaixo, quem você acha que deve levar melhor nesse confronto. Vou ficando por aqui, até a próxima.